Bom dia, turma. Aqui é a professora Elaine e na aula de Química de hoje nós vamos falar sobre a geometria molecular. Esse conteúdo ele é uma continuação, tá, da aula anterior que a gente estava vendo sobre ligações intermoleculares e hoje a gente vai ver um pouquinho sobre a geometria molecular, que é formada a partir das ligações químicas, tá? Então, a geometria molecular, ela é formada por ligações covalentes e podem apresentar de 2 a milhares de átomos. Então, a partir dessas ligações covalentes, os átomos eles se alinham formando formas geométricas, tá? Então, por isso que é denominado de geometria molecular, por conta de suas ligações apresentarem formas geométricas. Então, a partir dessas ligações, a gente vai denominar esses tipos de formas na geometria molecular. Os pares eletrônicos ao redor do átomo, a partir da ligação, eles formam uma disposição do átomo. Como vocês podem ver aqui na imagem, a gente tem um hidrogênio ligado a uma molécula, um átomo de cloro. Então, ele faz uma ponte de ligação quando se liga uma à outra. Aqui a gente tem um exemplo de HCl, H2, então eles se unem um com o outro formando uma geometria molecular. E é isso que a gente vai estudar na aula de hoje. Uma molécula, pessoal, que contenha 3 átomos, ela é classificada como linear ou ela também pode ser classificada como uma molécula trigonal plana. Na geometria linear, como o próprio nome diz, linear, ela vai se disponibilizar reta a partir da sua ligação, tá? Então, na linear, não se sobra elétrons no elemento central após se estabilizar. Então, quando ela faz a ligação, não sobra nenhum elétron. Então, aqui a gente tem o Be e o H2, tá? E todas as moléculas elas se ligam de forma correta, formando um ângulo de 180 graus, assim ficando linear, ou seja, reta. Assim como também outro exemplo aqui a gente tem o CO2, que também se liga da mesma forma, tá? Ela realiza uma ligação dupla e ao mesmo tempo ela é linear porque ela forma esse ângulozinho de 180 graus. Como eu falei para vocês, as moléculas que contêm 3 átomos, ela também forma aí uma molécula trigonal plana ou angular, tá? Angular é quando se sobra elétrons no elemento. E aí, ele não tem como se estabilizar, criando um ângulo em sua ligação. Por isso, o nome angular. Aqui a gente tem o elemento do H2O. O H2O, quando ele se liga, tá? Ele forma aí um ângulo que não é o de 180, ela não fica linear, ela forma um ângulozinho, tá? Como vocês podem ver aqui na imagem, sendo denominada de geometria angular. O outro tipo de molécula que nós vamos ver é a molécula que contém 4 átomos, tá? 4 átomos. E aí, essa molécula, ela pode ser denominada a sua geometria de trigonal plana, se não sobrar nenhum elétron após ela se estabilizar. Como exemplo, a gente tem o H2CO3, o SO3, tá? Então, a gente tem esses exemplos aqui. Então, ela vai formar essa base aqui. A gente tem o átomo central, tá? Que no caso aqui é o bromo. E ele vai se ligar a 3 átomos de hidrogênio, formando uma geometria trigonal plana, tá? Ou triangular. A outra que a gente vai ver é a trigonal piramidal. A trigonal piramidal, pessoal, é se sobra algum elétron. Então, quando sobra algum elétron, acaba que os 3 átomos, tá? Por exemplo, aqui a gente tem o NH3, os 3 átomos eles ficam inclinados, formando a geometria piramidal trigonal. Como vocês podem ver aqui a diferença, ó, na trigonal plana, os elétrons eles formam como se fosse várias pontezinhas ligando como se fosse uma teia de aranha. Um sobe, um vai para um lado e um vai para o outro. Já na trigonal piramidal, os átomos eles seguem na mesma direção, ó,
como vocês podem ver. E aí eles vão formar um triângulozinho, uma pirâmide. Então, por isso que o nome é trigonal piramidal, certo? Então, quando vocês veem uma imagem que forma assim, que tem 4 átomos, e forma aí esse formato de pirâmide, se chama trigonal piramidal. E também tem as moléculas que contêm 5 átomos. Nós chamamos esse tipo de geometria molecular de tetraédrica. Se não sobra nenhum elétron, a geometria ela é denominada de tetraédrica, tá? Então, ela vai ter 5 átomos, tá? 1, 2, 3, 4, 5, que é o exemplo aqui que eu tenho do CH4. E ela vai formar essa geometria aqui tetraédrica. E para finalizar, tá, pessoal? A gente tem aqui um resumão de todas as geometrias que a gente viu, a linear, a trigonal plana, a tetraédrica, e também nós temos a bipiramidal trigonal, que é formada por 6 átomos, por exemplo, o átomo do fósforo e do cloro, tá? Então, a gente tem 5 átomos de cloro ligado a um fósforo que fica aqui central. Então, nós chamamos essa geometria molecular que contém 6 átomos em sua molécula de bipiramidal trigonal. E a gente também tem as que são formadas por 7 átomos, tá? Que é denominada de octaédrica. Então, a gente tem a bipiramidal trigonal, que é formada por 6 átomos, e temos a octaédrica, que é formada por 7 átomos. E por hoje é só, pessoal. Para tirar dúvida, deem uma lidinha na página 26 e 27 do livro de vocês de Química, que vai ter aí mais exemplos e uma explicaçãozinha aí para vocês fazerem uma leitura sobre esse conteúdo. E por hoje é só.